Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos, bom dia a todos, que a paz de Cristo esteja com cada um de nós nesse dia da ressurreição do Senhor. E hoje, nesse domingo, dia 20 de abril, nós vamos meditar esse Evangelho da ressurreição, pedindo a Deus que possa iluminar o nosso caminho com a presença do Cristo ressuscitado. Hoje é o Evangelho de João, capítulo 20, 1 ao 9. Não deixe de dar o seu gostei para essa reflexão. Vamos agora, então, iniciar a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje, nesse Evangelho, em João 20, nós temos de fato a manifestação de Cristo, os primeiros sinais de que Cristo voltou da morte. De fato, de madrugada, Maria Madalena, tomada, portanto, por essa escuridão, indo ao túmulo de Jesus para fazer suas últimas prestações de homenagens ao Senhor, ao corpo de Cristo. Durante essa escuridão de Maria Madalena, nós podemos pensar aqui não apenas na escuridão física, porém na escuridão espiritual, porque, de fato, existe uma incompreensão em Maria Madalena. Ela ainda não sabe que está diante de um grande mistério, porque ela pensou que tinham roubado o corpo, como o evangelista nos faz perceber, e muitas vezes é isso, a nossa visão ela é frequentes vezes limitadas pela dor, pelo sofrimento que nós estamos passando, às vezes pelo medo. Maria Madalena está limitada agora, pela dor e pelo luto. E, portanto, ela, nesse momento, quando ela se dá conta e se depara com essa situação do túmulo vazio, ela vai correr ao encontro de Pedro e João, porque ela sabe onde eles estão escondidos. Daí a gente pensa aqui na importância da comunidade, ter os amigos e irmãos para compartilhar nossas dúvidas, nossos anseios, nossas angústias, nossos medos. Então ela busca o apoio de Pedro, do discípulo amado. Então a fé, de fato, ela não é uma coisa solitária, a fé é uma coisa comunitária. Partilhar as nossas dúvidas, os nossos anseios com os irmãos. E é isso que ela vai fazer, ela vai ao encontro deles. E aqui nós temos os sinais do túmulo vazio, sem dúvida. Pedro e João vão vir conferir essa situação. As faixas de linho no chão e o sudário dobrado já são pistas de uma coisa que está em andamento, um mistério. Quer dizer, se o sudário está dobrado, muito guardadinho ali, em algum canto daquele local, daquele sepulcro, quer dizer que um corpo roubado não deixa tudo em ordem. A gente sabe que os panos não ficam ordenados num corpo roubado, e a dobra do sudário já sugere a intenção de Cristo, não era um roubo, já era uma intenção de Cristo para deixar claro para eles algum sinal. Portanto, Deus, ele age nos detalhes. Às vezes, a gente tem que tentar perceber os sinais da nossa vida de Deus agindo. Os sinais que Deus dá para nós, os sinais de esperança, às vezes são sinais discretos, como ocorre no túmulo. A fé, portanto, aqui já está nascendo antes da compreensão, porque eles não têm uma compreensão clara ainda do que está acontecendo. O discípulo de Jesus, o discípulo amado, viu e acreditou, entre aspas, sem ainda entender as Escrituras. Está aqui no versículo 9. Então a fé, ela começa às vezes assim, sem compreensão total, sem luz plena, mas a fé está andando. Quer dizer, é um encontro com os sinais de Deus que está começando a manifestar para a pessoa algumas certezas, dissipando já as dúvidas, dando alguma certeza, alguma pista para a pessoa. Crer, às vezes, ou acreditar, o crer não significa que a gente tem todas as respostas. Quem dera tivéssemos todas as respostas para todos os mistérios, mas não temos. Mas a gente simplesmente consegue confiar nos sinais de Deus. Portanto, nós temos esse simbolismo dentro do sepulcro do sudário dobrado.
Então Jesus dobra o sudário, deixa um sinal de que a sua partida foi meramente temporária. Ele foi para a morte, mas ele voltou. Ou seja, ele não foi vencido pela morte. A ressurreição, portanto, é uma garantia para nós de que Cristo não abandonou a humanidade. E isso é muito bom a gente saber disso. A jornada da fé é um processo gradual, como a gente percebe aqui, que é outra coisa que a gente tem que entender. Os discípulos ainda não compreendiam as Escrituras, no versículo 9, mas eles deram o primeiro passo. E o primeiro passo foi importante. Eles correram ao túmulo, eles observaram, eles refletiram sobre o que estava acontecendo. A fé se constrói em reflexão, no processo, se constrói em etapas. É assim que a fé na nossa vida cresce. E Deus vai se revelando passo a passo para nós, para nossas vidas. Portanto, a gente deve concluir hoje algumas coisas sobre esse túmulo vazio, que é já, na verdade, os sinais da ressurreição. O túmulo vazio não é um vazio de sentido, na verdade, mas é um espaço preenchido pela presença de Cristo. E a gente tem que deixar Cristo preencher a nossa vida também. E a gente deve ser corajoso como Maria Madalena. É uma outra lição que brota aqui. Ser corajoso como ela, porque a gente busca Cristo, às vezes, na escuridão da vida, como ela fez na madrugada. Naquela madrugada, para encontrar as pistas e os sinais da presença de Cristo. Então, deixar-se guiar pelo Cristo, encontrar o Cristo, perceber os seus sinais e a sua presença em nossa vida. Vamos pedir a Deus hoje, então, que possa realmente nos iluminar, nos agraciar com as bênçãos que a gente precisa para a nossa vida, para a nossa caminhada nesse dia da ressurreição. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. Vamos concluir agora com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.